Dr. Ângelo Chaves, diretor de Relações com o Mercado da Unimed, prestigiando hoje a palestra de Daniel Cohn-Bendit. Isso, como nós somos co-patrocinadores da Unimed Porto Alegre, nós participamos sempre das atividades aqui na URGS e é uma expectativa muito grande ver o Daniel Cohn-Bendit falar sobre socialismo, comunismo, é um ícone dos anos 68. Então vamos aguardar com ansiedade a palestra dele. O que o senhor espera da palestra dele? Eu espero as grandes modificações mundiais, desde o tempo que ele foi um grande agitador da década de 60, 70, até agora, e hoje ele como deputado do Mercado Comum. Então vamos aguardar. Cumprimentos e uma boa palestra. Tá, muito obrigado, uma boa noite para vocês. Ao meu lado está Gerson Silva, gerente de marketing da Unimed, que hoje está prestigiando a palestra de Daniel Cohn-Bendit. Isso, a gente vem prestigiando o projeto Fronteiras do Pensamento, porque é uma estratégia da Unimed Porto Alegre estar apoiando projetos ligados à cultura, né? E esse ano nós entramos como um grande patrocinador e acreditamos que é um projeto não só vencedor, que tem já um prestígio, e o nível de palestras que estão sendo trazidas esse ano são excelentes. E obviamente a Unimed Porto Alegre, como prestigiando todos os grandes eventos da cidade de Porto Alegre, está prestigiando aqui com uma série de ações em que a gente tem proporcionado às pessoas que assistem às palestras, que é oferecer o resumo da palestra no dia seguinte. Nós emparcerados com o projeto do Fronteiras, e isso tem permitido que a gente consiga fazer uma excelente divulgação e ampliar, principalmente no meio dos nossos clientes da Unimed Porto Alegre, do meio dos médicos cooperados, a divulgação desse grande projeto que é o projeto Fronteiras. Como surgiu a ideia dessa parceria? Na verdade, já há bastante tempo nós temos como estratégia estar apoiando projetos culturais, e esse é um projeto que tem um peso extremamente forte na sociedade, e nós entendemos que à medida que a gente apoia projetos dessa magnitude, nós estamos incentivando o desenvolvimento das pessoas. E a partir daí identificamos uma oportunidade, e isso se consagrou como um grande projeto e uma bela parceria. E que a gente pretende estender isso até o final da última palestra, com o sucesso total que tem sido em todas as palestras até o momento. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. O Opinião Livre vem até Fronteiras do Pensamento, e ao meu lado está o palestrante de hoje, Daniel Cohn-Bendit. É um prazer tê-lo no programa. O que o senhor espera das eleições, da política no mundo e das eleições no Brasil? Well, I think that in Brazil the interesting thing will be if Marina Silva will be able, to force the PT and to force to change the politics after Lula, because I think that in Brazil today the way where you see that the traditional politics of Lula is a problem for the environment, it's a problem for the climate, and so I hope that an ecological conscience will grow in this election around Marina Silva. Thank you very much. Okay. Ao meu lado está Jefferson Ortiz, diretor regional sul da Faculdade Anhanguera Educacional. O que o senhor acha dessa iniciativa da Braskem com a Unimed patrocinando Fronteiras do Pensamento? Excepcional, eu sou um dos apoiadores culturais da instituição Anhanguera Educacional, acredita muito nesse tipo de
programa, dá para se dizer um evento onde se democratiza a cultura dentro do nosso estado e até mesmo fora do estado. Então, palestras como essa, onde discutam a sociedade, a realidade do mundo atual, é muito importante e muito interessante. Muito interessante ainda porque nós estamos em Porto Alegre tendo essa possibilidade. O que o senhor espera da palestra de hoje? Saber muito do que aconteceu há alguns anos atrás e como uma pessoa tão influente do final da década de 60 pensa hoje sobre um mundo globalizado, um mundo extremamente competitivo, né? Conhecido como Le Rouge. Vamos ver como é interessante como o mundo se adapta, né? Vamos verificar como os pensamentos também se adaptam, como eles se modificam ao longo do tempo. Então estou bastante entusiasmado para assistir uma excelente palestra. Parabéns pelo trabalho e uma boa palestra. Muito obrigado, obrigado. Ao meu lado está Fernando Schiller, cientista político. É uma satisfação tê-lo no programa. Não, a satisfação é minha. Hoje uma palestra muito importante do Daniel Cohn-Bendit, né? Há muito tempo, particularmente eu tinha curiosidade de conhecê-lo pessoalmente, assisti uma conferência aqui em Porto Alegre, né? Daniel Cohn-Bendit é um ícone de toda uma geração. Ele sintetiza de alguma maneira as mudanças na política contemporânea nos últimos 40 anos, né? Primeiro aquela sedução da Revolução nos anos 60, ainda muito a influência do marxismo, que depois evidentemente desmorona na medida em que se passa a conhecer o que foi o bloco soviético, o que foi todo aquele processo do totalitarismo, né? Mas também, paralelamente a isso, no Ocidente, representou uma reação, uma metamorfose dentro de uma cultura tradicional, de uma sociedade tradicional que em grande medida discriminava a mulher, discriminava a juventude, né? E se colocando novas questões, né? Das liberdades, da destradicionalização da sociedade, né? Temas que muitas vezes não são compreendidos no discurso político, né? Se tenta enquadrar Daniel Cohn-Bendit, olha, um homem de esquerda, um homem de direita, esses conceitos simplesmente não têm nenhum sentido na trajetória do Daniel Cohn-Bendit, né? Nesse sentido, ele cultiva um saudável pragmatismo, ou seja, um empirismo saudável, você prestar atenção ao mundo, evidentemente afirmando direitos, liberdades, direitos à expressão, direitos individuais, né? A justiça social, mas, vamos dizer assim, isso sendo altamente compatível com uma sociedade de mercado, uma sociedade globalizada, aberta. Ele sempre foi um grande defensor da União Europeia, da Constituição da Europa, né? E da expressão dos valores humanistas dentro da Europa. E, evidentemente, dentro disso, o movimento verde, né? Que é a ideia de um desenvolvimento que respeita o homem, né? E respeita também a natureza, né? Então eu acho que é uma grande lição, né, numa época muito conturbada, de um personagem histórico muito criativo, né, e que de alguma maneira embalou os sonhos políticos e as utopias de toda uma geração. E tu frequentas bastante Fronteira do Pensamento. O que te leva a vir assistir essas palestras? Uma série de razões, né, aí, mas estritamente do ponto de vista acadêmico ou do ponto de vista cultural, né? O que me agrada, primeiro, essa possibilidade de trazer a Porto Alegre, né? Intelectuais sobre os quais nós lemos, né? Dialogar e ver o que cada um desses intelectuais pensa hoje, sobre o mundo de hoje, né? E também eu acho que dar um certo tom, um certo aspecto cosmopolita à nossa cidade, né? Eu acho muito positivo isso, encontrar as pessoas, animar a pauta cultural da nossa cidade. O Fronteiras acho que não acontece só aqui no Salão de Artes, ele se desdobra pela cidade toda, pelos meios de comunicação, e isso é muito importante. Muito obrigada e uma boa palestra. Obrigado.